Olá, tudo bom com vocês? Nós vamos dar continuidade a mais uma aulinha da nossa disciplina Reiki. Reiki. Então vamos lá. Hoje vamos falar a origem do Reiki. Conta-se que a existência do Reiki antecede ao nascimento de Jesus. Há indícios de que esta técnica já era utilizada na Lemúria, região terrena que abrigou a civilização humana. A Lemúria, que depois ficou conhecida como Mu, corresponde hoje ao atual Golfo Pérsico. Com a queda da Lemúria, tão violenta e devastadora que até hoje a região sofre com isso, numa espécie de karma, tendo seus povos constantemente em estado de guerra religiosa, a essência e a sabedoria do reiki se dispersaram. Depois foi reencontrada e perdida várias vezes, tendo inclusive passado pela era de Buda, que deixou anotações a respeito do assunto. Alguns monges tinham conhecimento do reiki, assim como outros mestres templários, mas em determinado tempo pareceu perdido, até que o Dr. Mikao Uzui conseguiu resgatar alguns pergaminhos que continham os símbolos e os segredos do reiki, trazendo a técnica de volta à tona e divulgando-a mais amplamente. Então, você vê que o reiki, apesar do Dr. Uzui ter criado, né, e codificado, né, transformado isso em um curso, em regra, ele já é bem mais antigo. Nós vamos falar do reiki como terapia. As pessoas que fazem a iniciação podem se tornar profissionais se quiserem. O reikiano profissional pode apenas fazer aplicações de reiki para trabalharem como terapeutas de diagnóstico pessoal. No entanto, vão precisar de outros cursos complementares. Toda pessoa que quiser tornar-se um profissional, terapeuta e reiki, deve conhecer assuntos como anatomia e funcionamento dos órgãos, chakras e centros energéticos, reflexologia, polaridades do corpo físico, meridianos do corpo, glândulas e seus funcionamentos, entre outros cursos. Isso é muito importante, que mesmo na terceira e quarta dimensão, você vê que a tendência é haver uma diversidade de conhecimentos para aplicações do reiki, mas também aplicações de outras áreas, principalmente essas citadas aqui, e nas áreas também. O terapeuta em reiki não pode emitir diagnóstico para o receptor, apenas guardá-lo para si, para uma visão mais apurada dos problemas do receptor em questão. Isso se explica do fato de que o reiki, apesar de ser uma terapia alternativa conhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, diagnose é especialidade médica, a não ser que o reikiano em questão seja alguém formado em medicina. Quanto mais conhecimento do terapeuta reikiano não médico a respeito de onde o reiki atua, melhor. Conhecimentos de psicologia e linguagem terapêutica, hipnótica ou inespecífica também são de extrema utilidade. Gente, é muito importante essa visão médica. Por quê? Porque isso vai depender das leis de cada país, tá? Então, por exemplo, no Oriente, a medicina tem uma maneira diferente de enxergar as coisas e de se acoplar às outras disciplinas. A interdisciplinaridade lá é muito maior nesse sentido, né? Já no Ocidente, não. No Brasil, pior ainda, né? Porque nós temos órgãos aí, saúde, órgãos de cada cadeira, né? Que dificultam determinadas ações, né? Mas é importante que aonde você esteja, na cultura que você tiver aí, no país que você tiver, você siga as regras, né? Então, mais o conhecimento geral, então, até do paramédico, né? Que, inclusive, existe leis hoje que o paramédico pode fazer determinado diagnóstico, determinadas coisas no assunto.
tá bom? E vamos agora falar sobre o reiki e a cura. O reiki cura mesmo. Não existe cura sem fé, sem crença na cura. Estudos médicos já comprovaram isso. Ainda assim, deixando de lado o lado didático, doutrinário, sim, o reiki cura mesmo. O que ocorre é que, às vezes, o processo do reiki é mais lento do que o processo exigido pelo nível em que o mal ataca a pessoa. Por isso, é sempre recomendado usar o reiki como uma terapia de apoio e não como terapia exclusiva de tratamento. Lembre-se que o reiki atua na causa e não nos sintomas. Quando os sintomas são insuportáveis para o receptor, não se deve lançar mão exclusivamente no reiki. Nunca, em hipótese alguma, deve-se indicar ao receptor a paralisação da tomada de seus remédios. Como já dito, o reiki potencializa o aproveitamento do remédio, bem como minimiza seus efeitos colaterais, mas não os substitui. É, Isso é importante, que na terceira e quarta dimensão existe essa, vamos dizer assim, essa associação, esse respeito, né? Esse respeito à alopatia. Mas, já no Oriente, a homeopatia entra também nesse parâmetro de aplicação de estudo. E na nossa quinta dimensão, ela é a união, aí está, ó, a catracazinha, certo? De todas as disciplinas, estudos que nós fazemos, sendo aplicado no reiki. Perfeito? Porque o reiki ele vai ser vamos dizer assim, o veículo principal. Vou dar um exemplo assim, bobo, um ebó, né, que eles fazem no espiritismo, aqui. Ele faz parte do reiki. Por quê? Porque ele faz a limpeza e depois você energiza. Então, no conteúdo de quinta dimensão, lá nessas práticas espirituais, ele faz a limpeza, depois a pessoa energiza o corpo lá com banho, aquelas coisas todas. Mas aqui, no nosso reiki de quinta, o que acontece? Você faz a limpeza, energiza e depois faz a aplicação. Faz equilíbrio de chakras, aí vai unindo todas essas práticas numa coisa só. Perfeito? Então, gente, dê um joinha, compartilhe nossos vídeos, para ajudar nosso canal, aperta no sininho aí para receberem sempre as novas aulas, tá? Isso ajuda a gente aí a divulgar o nosso trabalho. São todos gratuitos, tá bom? Então, até a próxima.